eu sou a Salomé Dalan, terapeuta holística, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que eu percebo que está muito em voga e muita gente anda ganhando dinheiro com uma situação assim que é muito séria. Eu andei vendo vários posts, sim, chamadinhas, né, no Instagram, falando sobre maldição familiar. Então, dando a impressão que todas as pessoas que não dão certo, não estão dando certo, é por conta de maldições familiares. Então, tinha que fazer um tratamento para se livrar das maldições. Eu discuto um pouco, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Então eu gostaria de refletir sobre essas maldições familiares hoje com vocês. Agora, se não concordarem, claro, deixa um comentário aí para mim, vai me acrescentar bastante. A questão da maldição familiar e que eu fico muito em dúvida, né? Não acredito no tanto que alguns terapeutas andam chamando atenção para isso, é o seguinte: quando nós estamos aqui no planeta, temos um quesito que se chama livre-arbítrio. Então, será que era justo eu arrastar de lá da minha, por exemplo, minha bisavó que foi amaldiçoada por tal pessoa? E era justo que a minha bisavó, que teve a oportunidade de vida dela, que eu puxasse isso e hoje, na minha vida, no meu desenvolvimento, no meu processo evolutivo, eu trouxesse a vida, né, a maldição dessa minha bisavó para ser resolvida aqui nessa vida? É um ponto para se pensar. Todas as pessoas, com a questão do livre-arbítrio, elas estão limpas. A gente nasce uma folha em branco e todos os nossos atos são como se fossem jogados assim, bolas de borracha em paredes. Eu jogo a bola de borracha, claro que a bola de borracha vai voltar para mim. Então, as coisas que eu vou construindo ao longo do processo do meu desenvolvimento evolutivo, se eu vou fazendo as coisas sem consciência, claro que essas bolas elas estão voltando para mim o tempo inteiro. Se eu não paro por causa de um problema que aconteceu e eu reflito onde eu posso melhorar, onde eu posso evoluir, no que eu estou errando, fica muito fácil jogar lá para trás, para uma bisavó, para um tataravô, para um outro ente que teve a oportunidade de evolução dele e que provavelmente vai voltar em outras vidas e ele mesmo vai arcar com o peso do que ele produziu, não eu. Então, eu trouxe esse assunto porque várias pessoas que conversaram comigo já me trouxeram também esse questionamento, né? Mas será que a minha vida amorosa não dá certo por causa de alguma maldição familiar? Hoje tem muita constelação familiar. Eu estudei isso muito assim, superficialmente, então eu não posso falar de tudo que é descoberto numa constelação familiar. Agora, em relação à maldição familiar, isso eu posso discutir sim, porque uma maldição é uma energia que foi lançada para determinada pessoa e não para outra. Então não existe aquela energia negativa que eu lance e que consiga percorrer toda uma geração de pessoas. Se fosse assim, eu acreditaria só no ódio. E tem duas facetas, né? O ódio, ele de um lado é ódio, do outro lado ele é amor. Então, de um lado é a escuridão, do outro lado é a luz. E do lado do amor e da luz, eu acredito em Jesus, por exemplo, um mestre muito grande, muito poderoso, que ele vem nos ensinar várias coisas.
e principalmente que eu tenho o direito de deixar a minha vida velha para trás e começar uma nova. Então, se todos têm esse direito de começar de novo, por que você acha que você vai ter que dar sequência numa coisa não muito feliz que os seus antepassados passaram? Vamos cortar esse vínculo? E não precisa vir ao consultório para fazer isso. É autoconhecimento, sabe? Autoajuda, autoamor, colocar o seu chakra cardíaco em funcionamento e fazer ele vibrar muito harmoniosamente e você se perdoar pelas coisas que você fez, não pelo seu antepassado, pela bisavó que fez não sei o que e foi amaldiçoada. Essas coisas, olha, pode acreditar em mim, isso não existe. Você só responde pelas coisas que você tem consciência e que você precisa resolver aqui. Eu vou dar uma dica de floral. Faz uns dias já que eu não trabalho, falando sobre isso. Então, por exemplo, imagina a situação onde você se sente amaldiçoado pela situação lá que o seu antepassado causou. Por exemplo, eu não consigo me dar bem em nenhum relacionamento porque eu devo ter uma maldição lá familiar. Então eu sugiro que você analise nessa relação o que você poderia mudar. Às vezes eu perguntando aqui para pessoas, é ciúme, eu tenho muito ciúme, eu acho que ele vai me abandonar, eu acho que isso daí eu trouxe de outra vida. Toma chicory. Chicory é o floral do desapego, onde eu trabalho muito o meu cardíaco, onde eu me dou oportunidade de sentir o que é amor verdadeiro, aquele amor onde você ama por amar, ama porque você está preparado para se entregar. E o outro, se ele não estiver preparado para todo esse amor, então que ele vai embora e você não vai sofrer, porque você tomando o chicory, fazendo essa limpeza energética e colocando o amor incondicional em você, você vai compreender. Ele não está vibrando na mesma sintonia que você, não está vibrando na sintonia do amor incondicional. Então deixa que vá o que precisa ir. Quer ver um outro? Tem um outro floralzinho, ele é muito poderoso. É o Holly. Holly é o floral que ele limpa inclusive o ódio, sabe? Vingança, esses sentimentos mais mesquinhos que atrasam o seu desenvolvimento e causam muito problema para as pessoas que caminham com você aqui nessa vida. Porque se eu odeio, se eu invejo, que é um outro sentimento que daria inclusive um vídeo. Eu assisti o Leandro Carnal falando uma vez sobre inveja e eu concordo com ele numa coisa. Você percebeu que a maioria das pessoas, elas falam assim, deve estar acontecendo isso comigo, porque deve ser inveja que os outros têm de mim. Engraçado, né? A gente nunca pensa que a gente também sente inveja, né? E se você não pensa no seu próprio sentimento, então como é que você pode mudar? Aí pronto, minha vida dá errada, ou por inveja que as outras pessoas têm de mim, ou por uma maldição familiar. Não, vamos mudar o sentimento ruim que mora na gente? Holly é um bom caminho. Holly é o floral da compaixão, é o floral de você sentir o que o outro sente. Sentir a fraqueza do outro como se fosse sua. Sentir a dor do outro como se fosse sua. Sentir a inveja do outro como se fosse sua também. Então esse é um verdadeiro estudo em relação aos sentimentos e que pode despertar você para um patamar diferente do que você está. Eu vou contar até uma coisinha bem interessante que aconteceu comigo. Eu assisto pouco televisão, porque eu sou uma pessoa assim, muito sensível e eu acho que a forma como a mídia noticia as coisas deixa a gente um pouco traumatizado.
Então eu até brinco, para não poluir o meu campo áurico, eu prefiro não passar na frente da TV. Só que um dia desses, eu fui dar um recado para o marido na sala e eu vi na televisão, estava lá aquele presidente da Rússia que está fazendo muito mal para a Ucrânia. Gente, foi sem eu querer. Veio um sentimento de ódio tão grande, eu me imaginei assim, acabando com a vida daquele ser. Voltei correndo para o meu escritório, já fiz um plus lá com o Holly e eu comecei a tomar. O sentimento que veio, e de uma forma muito inusitada, né, por um inseto, para falar a verdade, foi sinal de compaixão, porque eu podia matar ele e eu não matei. Então, assim, pode ser uma brincadeira, uma coisinha assim, tola, mas vai acontecer com você também. Quando você toma esse floral, o floral da compaixão, você percebe que ali do outro lado tem um outro ser com muitas dificuldades e dificuldades às vezes diferentes das que você tem no seu dia a dia, certo? Hoje eu citei 2, mas tem vários aí para você estar melhorando enquanto pessoa no mundo e está inclusive afastando essa ideia de maldição, porque a maldição também é um sentimento de perseguição. E tem floral para isso. Por exemplo, quando você acha que vai acontecer alguma coisa ruim, por exemplo, essa maldição, nada na minha vida vai dar certo, e fica com aquela angústia no peito, toma aspen, porque é para esses sentimentos que você não sabe, você não tem segurança de estar transitando por aqui nessa vida em paz. Toma, vai passar o sentimento. Então são coisas que a gente tem que resolver. É a gente com a gente mesmo, a gente com o sentimento que a gente nutre lá dentro, tá certo? Os florais de Bailes estão aí para curar essas emoções que estão fazendo mal, que estão poluindo aí o universo, que estão impedindo que a gente entre na era de Aquários com toda a força, com toda a coragem, com todo o amor pelo planeta e pelas pessoas que estão aí. Então é isso aí. Eu espero seu comentário e se você gostou, clica aí no gostei. Ajuda na divulgação no YouTube, tá certo? Até a próxima. Beijo de luz.